Bom dia, pessoal, tudo bem? Chegando no finalzinho de março, falta só mais 2 dias de negócios. Vamos lá, dia 30. E hoje vai ser um dia 30 importante. Hoje tem a entrevista do Roberto Campos Neto, falando do relatório trimestral de inflação e, principalmente, tem a entrevista do ministro Haddad anunciando finalmente a nova regra fiscal. Vai ser um dia importante, vai mexer com o mercado. Vamos lá? Bom, entrando aqui primeiro, só para a gente dar uma faladinha de como é que foi ontem. Ontem lá fora foi um dia de mais um dia de alívio, mais um dia de recolocar, prêmios nos preços, coisas que tinham saído, né, ao longo das últimas 2 semanas, principalmente por conta aí dos temores com o sistema bancário. Como esses temores estão ficando um pouco mais distantes, aparentemente a crise foi superada, ou pelo menos a gente passou o terceiro dia sem nenhum problema. A gente está vendo aí, ó, S&P e o Nasdaq subindo um pouquinho mais forte, os treasuries colocando um pouquinho mais dando aquela ajustadinha no curto prazo. Você vê que o treasury de 2 anos agora está firmemente acima dos 4%, voltou e ficou acima dos 4% de novo, muito embora ainda esteja acima de 10 anos. E o câmbio, ganhando aí um pouquinho de força em relação a às outras moedas. Aqui no Brasil, a gente teve, principalmente no final do dia, quando começaram a sair alguns vazamentos aí de como vai ser o plano que vai ser anunciado daqui a pouco pelo ministro Haddad, e o mercado reagiu e reagiu bem. Então a gente está vendo aí, o mercado já colocou aí parcialmente nos preços aí, retirando aí a perspectiva de que a gente tenha um arcabouço, a palavra é horrível, eu prefiro regra fiscal, que seja, simples e execuível, né, que dê para fazer, que tenha credibilidade. Vamos ver. O Bovespa chegou a passar do 102, fechou um pouquinho para baixo disso, teve um ajustezinho aí nos DIs também, e o dólar tá firme e forte aqui, abaixo dos 5,20, enfim. Amanhã é dia de fechar o Petax do mês, então sempre tem essa briga aqui no final do mês, tá bom. Os commodities colaborando, também segurando bem aí os preços, em patamares que são bastante interessantes, e isso acabou puxando alguns preços, no mercado de ações também, tá. No internacional, hoje a gente tem divulgação do PIB, mais, enfim, vai ser a terceira leitura, vai ser a leitura final do quarto trimestre, e a China solta os PMIs. Vai ser importante, a gente tá começando a ficar um pouco mais, eu não diria otimista, a gente já está razoavelmente otimista com a história de abertura da China, mas a gente está ficando um pouco mais confiante. Os dados de alta frequência que a gente tem seguido da China tem confirmado aí que principalmente o setor de construção, que é onde você tem realmente o impacto, onde essa abertura da economia chinesa, essa volta do crescimento se espalha para o resto do mundo, tem impacto em commodities, realmente vai ser importante. A gente vai olhar bastante, com bastante atenção, essa divulgação aqui dos PMIs da China hoje à noite, tá? E naturalmente amanhã tem essa inflação do PCI, que é o grande dado da semana, tá? Aqui no Brasil, a gente teve a divulgação do relatório trimestral de inflação. Aparentemente não trouxe grandes novidades em relação ao que a gente já tinha visto na ata, do último Copom, mas enfim, a gente vai aguardar os economistas darem uma olhada com mais calma. O Roberto Campos Neto concede uma entrevista coletiva daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, para falar justamente disso, falar de inflação e falar do relatório trimestral. E vai ser interessante, que vai ser logo depois, a nova regra fiscal é anunciada às 10h30 pelo Haddad, pelo ministro Haddad, tá. Ele vai anunciar, vai conceder uma entrevista coletiva e vai detalhar o plano para a gente ver como é que faz. Vai ser super importante. Se esse plano conseguir, criar as condições aí para que a gente tenha uma regra fiscal que seja crível, que funcione, que estabilize a evolução da dívida ao longo do tempo, a gente tem todas as condições para que as expectativas de inflação voltem a se ancorar próximo das metas do que o Banco Central tem que cumprir. E se isso acontecer, daí o Banco Central realmente, essa tem sido a grande preocupação, as expectativas de inflação, o Banco Central tem espaço para cortar juros mais agressivamente. Do jeito que está agora, está muito difícil da gente ver, nas regras que o Banco Central tem, no modelo de funcionamento do Banco Central, ver condições para o Banco Central cortar juros no curto prazo. Então a gente vai ter que ver essa regra fiscal tendo esse impacto sobre as expectativas de inflação, abrindo espaço para a queda de juros. Esse é o caminho, e esse é o que a gente está torcendo para que aconteça hoje. Vamos ver. Eh,
mas é sempre bom ter muito cuidado, né. Boa parte dos últimos dias a gente viu o mercado colocando, essas expectativas. Então, como sempre na vida, quando a gente cria altas expectativas, também abre espaço para algumas, decepções. Então tomar um certo cuidado aí, porque colocar as proverbiais babas de molho, porque pode ser que não seja tão, que o mercado não receba tão bem assim essas regras. Vamos olhar, tá. Dados de ontem, CAGED de março veio bem acima da expectativa, 241.000 vagas, expectativa é de 256, enfim, você vê em relação a fevereiro uma alta bastante expressiva. Hã, e o IGPM de março, reverteu, enfim, o mês passado tinha sido uma deflaçãozinha de 0,6, agora foi uma inflaçãozinha de 0,5. O IGPM está acumulando 0,17 em 12 meses. Acho que eu não me lembro, eu estou nisso há algum tempo, eu não me lembro de ver um IGPM tão baixo assim, anual, né. Se você quem está inscrito aqui no nosso aplicativo da IK Research, já viu ontem, já recebeu um e-mail ontem com a nosso início de cobertura de Iguatemi. A gente começou a cobrir Iguatemi ontem de noite, uma recomendação de compra, preço-alvo de 25,50, potencial de valorização de R$ 32. É a terceira empresa de shoppings que a gente está cobrindo, com isso a gente cobre o setor inteiro. Hã, é um ativo com é uma empresa com ativos premiums, enfim, tem ativos de referência, naturalmente, quem não conhece o Shopping Iguatemi aqui em São Paulo, e outros ativos que ele possui ao redor do país. É uma marca muito, muito forte, tem uma presença muito forte no mercado de luxo, e tem aí uma possibilidade de crescer, por via de aquisição, tal do crescimento inorgânico, porque o setor está realmente bem interessante de preços, tá. E além disso tem algumas outras possibilidades de expansão. Dito isso, não é a nossa empresa favorita no setor, a nossa ordem de preferência no setor é Multiplan, Aliança Sonae e da Iguatemi. Mas todos eles têm histórias interessantes para comprar, é um setor que a gente gosta, mas um setor que vai exigir alguma paciência do investidor, tá. Eh, quem tiver um horizonte de investimento mais longo um pouquinho, pode estar, tendo uma oportunidade muito, muito interessante de comprar preços muito, convidativos, tá. Se vocês olharem aqui, por exemplo, o 25,50 é o nosso caso base, oferece 55% de potencial de alta. Se a gente for um pouquinho mais otimista no crescimento de vendas, nos custos de ocupação e na taxa de ocupação, por exemplo, aquilo que a gente falou, o fiscal crível, abrindo espaço para queda de juros, e isso pode acontecer mais rapidamente, o nosso cenário otimista, o preço seria R$ 30, potencial de 55% de alta. Então, para quem tem pode se dar esse luxo de ter um pouquinho mais de paciência, compor uma carteira de investimentos, pode ser um momento muito, muito interessante de fazer essas compras, tá bom? Bom, era o que a gente tinha para hoje. Um forte abraço para todo mundo. Vamos torcer, vai ser um dia importante hoje. Vamos torcer para dar tudo certo. E a gente volta amanhã aqui para contar para vocês como é que foi, tá bom? Forte abraço, até mais.